Olá, eu sou Luiz Spinelli e o que eu vou oferecer é uma aula sobre trabalho em altura, mas que vai ter como base a nova redação da NR35, que é a norma regulamentadora que trata das rotinas de trabalho em altura. O que eu vou oferecer nessa aula é mais do que simplesmente ficar apontando alterações de texto. Vai ter uma abordagem objetiva, sim, então eu vou apontar lá quais são as principais alterações que veio com o novo texto da NR35, mas eu também quero oferecer uma análise crítica, eu quero dar a minha opinião a respeito, eu quero, junto com você que está me assistindo, fazendo ponderações sobre algumas dessas mudanças, principalmente aquelas que são as mais controversas. Porque existe mais de uma alteração no novo texto que a gente pode classificar como, no mínimo, controverso. Tá? Então, esse vídeo ele vai ser um pouco mais extenso, como normalmente os meus vídeos são, mas se você tem a necessidade de se inteirar desse tema, vale a pena assistir até o final, ok? Esse vídeo ele faz parte de uma coleção que envolve empresas patrocinadoras. E quem está patrocinando esta aula aqui é a MSA do Brasil. Para quem já tem algum tempo de mercado, eu sei que dispensa apresentações. Mas para quem está chegando agora no mercado de trabalho, talvez valha comentar alguma coisa sobre ela. Ela é uma empresa que foi criada nos Estados Unidos, isso em 1914, ou seja, é uma empresa que tem mais de 100 anos de existência. Ela se estabeleceu em 17 países em torno do mundo, vende para 120 países e no Brasil ela está desde 1969, ou seja, ela tem mais de 50 anos de mercado nacional. Tá? E no Brasil ela oferece uma diversidade de linhas de produto, como detecção de gases, proteção respiratória, capacetes de segurança, capacetes de bombeiros e proteção contra queda. Que é o item que tem uma relação mais estreita com o assunto desse vídeo. E falando da participação deles no mercado nacional, vale lembrar que nós estamos tratando de uma empresa multinacional. Então ela não concorre só pelo mercado brasileiro. Ela participa do mercado mundial, onde o aprimoramento e a inovação tecnológica são imprescindíveis. E nós acabamos nos beneficiando disso. E eu vou dar um exemplo. Para quem sabe um pouco, conhece um pouco dos trava-quedas retráteis e sabe e conhece um pouco sobre a norma que rege esse tipo de equipamento, sabe que existe uma exigência de submetê-lo à manutenção, quer dizer, enviá-lo para manutenção com periodicidade, de no mínimo a cada 12 meses. E tem justificativa técnica para isso. Tem a necessidade da inspeção de partes desse equipamento, tem necessidade de ajustes que vão ser feitos com essa periodicidade. Muito bem. Aí a MSA, eles desenvolveram uma tecnologia de trava-queda retrátil que dispensa essa manutenção periódica. Então isso é só um exemplo de como o avanço tecnológico pode nos beneficiar. Eles já foram meus parceiros em várias das minhas iniciativas. E iniciativas que beneficiam a você. Eu vou destacar algumas. Em 2020, no início de 2020, eles apoiaram a produção de uma coleção de videoaulas sobre capacete de segurança. E no final de 2020 e primeiro semestre de 2021, eu produzi por encomenda da MSA um pequeno manual sobre seleção de equipamentos, de EPIs para altura. Tá? Como todos os meus materiais, eu me esforço muito para ser didático. Como eu sou ilustrador, então todas as minhas obras são muito ilustradas e isso não é diferente para esse material que foi produzido para a MSA do Brasil. Tá? Ele está disponível para download de forma gratuita, então eu estou colocando aqui embaixo na descrição do vídeo o link que vai te encaminhar para a página onde você preenche lá um rápido questionário, um pequeno cadastro, e aí você tem acesso ao download. Tá? E vale a pena você baixar esse material. Eu também estou colocando aqui embaixo na descrição do vídeo o link da página inicial da MSA.
Né? E se você não conhece as linhas de produtos deles, eu digo assim, vale a pena entrar lá para conhecer. Mesmo que você não precise de nada agora, só por uma questão estratégica. Né? Vai conhecer a linha de produtos, porque quando você precisar de alguma coisa, você sabe onde buscar. Ok? Foi a portaria de número 4.218, de 20 de dezembro de 2022, que nos apresentou essa nova versão da NR35. E essa mesma portaria também determina um prazo para entrada em vigor dessa nova versão da norma. Na verdade, nos apresenta 3 prazos diferentes, o que não é incomum nas normas regulamentadoras. Tá? Então, a maior parte do conteúdo dela, que compreende o texto base, o anexo 1, o anexo 2, eles entram em vigor no dia 3 de julho de 2023. Então, considerando que eu estou produzindo esse vídeo em janeiro de 2023, a gente tem aí um pouquinho menos de 6 meses para a entrada em vigor dessa nova versão da NR35. Aí temos um segundo prazo, que é a entrada em vigor do anexo 3, que trata de escadas. Então, para a entrada em vigor do anexo 3, deram um prazo maior. Né? Então, entra em vigor, o anexo 3 entra em vigor no dia 2 de janeiro de 2024. Então, considerando a data de publicação no Diário Oficial da União, deram um pouquinho mais de um ano de prazo para entrar em vigor. Né? E alguns itens, alguns poucos itens do anexo 3, esses receberam um prazo maior, de um pouco mais de 2 anos para entrar em vigor. Então, alguns dos itens do anexo 3 que têm relação com escadas vão entrar em vigor no dia 2 de janeiro de 2025. Ok? Campo de aplicação. É no campo de aplicação que a nova redação da NR35, e assim como o texto anterior, define o que é trabalho em altura. Tá? E não houve alteração. Né? Para minha frustração, não evoluíram também nessa definição. Eu soube que como resultado da fase de consulta pública, né, depois de disponibilizar a primeira versão do texto para que o mercado pudesse contribuir, a Comissão Tripartite recebeu mais de 700 contribuições, em forma de sugestões, de indicações, de possíveis melhorias no texto que foi apresentado para o mercado. Inclusive, parte de todo esse volume de sugestões, de contribuições, partiu de um pequeno comitê que se reuniu para discutir o texto e indicar alterações, melhorias naquilo que nos foi apresentado. Ficou evidente, ao ler agora o que foi publicado no Diário Oficial da União, que pouca influência teve todas essas contribuições. Tá? Inclusive neste campo que define o que é trabalho em altura. Mas para vocês entenderem o que poderia ter sido melhor, qual é a melhora que podia ter sido aplicada, né, nessa nova versão da NR35, eu vou aqui trazer um breve histórico. Então, voltando ao passado, sei lá, 20 anos atrás, se você perguntasse para um profissional qualificado em segurança do trabalho o que é trabalho em altura, ele tinha a resposta na ponta da língua. Qualquer trabalho feito acima de 2 metros de altura. No entanto, naquela época, não existia, dentro das normas regulamentadoras, uma definição de trabalho em altura. O que nós tínhamos como referência eram trechos do antigo texto da NR18, que era onde a gente encontrava ali alguma orientação sobre esse tema trabalho em altura. E lá na NR18, né, num determinado trecho, considerava que não havendo proteções coletivas, né, ou seja, havendo o risco de queda, era obrigatório o uso do cinturão de segurança estando um trabalhador acima de 2 metros do piso inferior. Então, entenda que isso não definia trabalho em altura, apenas era um requisito em que se determinava o uso do cinturão de segurança em determinada situação, ponto. Mas acabou se convencionando, né? Então o mercado acabou incorporando a definição de trabalho à altura como qualquer trabalho realizado acima de 2 metros do piso inferior. Ok? Muito bem. Foi só em 2011, então com a publicação de uma norma nova, na época uma norma nova, que foi a NR34, que trata da construção naval, é que nós tivemos uma definição formal de trabalho à altura. Porque a NR34 nos ofereceu um capítulo sobre trabalho à altura e esse capítulo era aberto com a definição desse tipo de atividade. E a NR34, ela definia trabalho à altura com 2 itens. Então, no primeiro, eu não vou usar as palavras exatas, tá? Mas o primeiro item definia o trabalho à altura como qualquer
Como qualquer situação em que há diferença de nível, há o risco de queda e é previsto que o trabalhador possa se machucar com essa queda. Então entenda que, olha só, não havia ali a indicação de um valor, não havia uma altura determinada. Então, por definição, assim, há diferença de nível? Há o risco de queda? Há. Se a queda acontecer, é previsto que o trabalhador se machuque? Sim. Então isso é trabalho em altura. Provavelmente, para a coisa não ficar tão vaga, havia um segundo item, né? Cuja frase começava assim: adicionalmente, ou seja, de forma complementar, trabalho em altura é toda atividade executada a partir de 2 metros de altura do piso inferior em que haja risco de queda. Tá? Então, pela primeira vez, essa referência dos 2 metros é usada formalmente na definição de trabalho em altura. Ok? Um ano depois, é publicada a NR35. E do que eu pude acompanhar na época, dos trabalhos de produção, né, da NR35, num primeiro momento se copiou essa definição da NR34 para então o que ia ser a norma específica de trabalho em altura. Tá? Então, me parece só que a ordem estava trocada, mas eram os mesmos itens, ok? Só que isso incomodou muito ao patronato. Então, o relato que eu soube é assim, que os empregadores falaram assim, não dá, aí definido dessa forma, qualquer trabalho feito em cima de um banquinho vai virar trabalho em altura, isso gera demandas, dificuldades, então isso aí vai ficar complicado. Então se criou ali um debate, se criou ali um conflito sobre como é que a trabalho em altura ia ser definido. Bom, ela foi publicada e aí ficou evidente, né, quem ganhou essa guerra de braços. Então, a NR35 foi publicada definindo o trabalho à altura apenas usando essa referência dos 2 metros. Okay? Então, isso há 10 anos atrás. Agora, entre as contribuições que foram resultado da consulta pública, houve sim quem sugeriu, né, que quedas de menor altura fossem também consideradas. Vamos entender por que da importância disso. Assim como previa a NR34, uma queda de menor altura, ela pode ter uma consequência grave e até mesmo fatal. Eu vou dar 2 exemplos. Imagine que um trabalhador esteja a 1,5 metro de altura com relação ao piso inferior. Só que no piso inferior você tem pontas. Sei lá, pode ser ponta de vergalhão ou qualquer outro, ou outros objetos, né, que ofereçam um perigo grave para o trabalhador. Então imagine se ele cair, se ele levar essa queda de 1,5 metro. O que é esperado é que a consequência ela seja trágica, né? Que seja muito grave e muito provavelmente fatal para esse trabalhador. E ele só caiu de 1,5 metro. Vamos dizer que um trabalhador, uma outra situação, que um trabalhador esteja a 1 metro de altura do piso inferior. Só que o piso inferior, a superfície que está abaixo dele, é uma máquina em movimento. Então assim, se ele cair desse 1 metro e cair sobre essa superfície, também a expectativa é de que seja uma tragédia. Né? É muito provável que essa queda de 1 metro, por causa do tipo de superfície que tem abaixo dele, gere como resultado uma fatalidade, né? O trabalhador morra. Mesmo com a NR35. Então, definindo o trabalho à altura como qualquer situação em que haja risco de queda, estando o trabalhador a 2 metros, né? No mínimo a 2 metros do piso inferior, ok? Então, existe uma situação de risco. Como o piso inferior não está a menos de 2 metros, então essa condição não vai ser classificada como um trabalho em altura. Tá? Então, ou seja, desobriga a organização a providenciar um ASO, né, que contemple trabalho em altura, desobriga essa organização a submeter esse trabalhador a treinamento, segundo, né, a NR35, desobriga o trabalhador a cumprir com os procedimentos básicos. Né, elaborar um procedimento operacional ou emitir uma permissão de trabalho específico para trabalho em altura. Porém, o risco não pode ser negligenciado. Nós vamos lembrar que além da NR35, você tem toda uma legislação trabalhista por trás, você tem outras normas, você tem a NR1 para ser atendida. E a NR1 é aquela norma que obriga as organizações a fazer um levantamento cuidadoso, detalhado, criterioso de todos os perigos e riscos que existem nas suas rotinas de trabalho. Então, as organizações são obrigadas a identificar esses riscos, avaliá-los e a tomar as devidas providências, adotar ações que eliminem o risco ou, no mínimo, os controlem.
E isso cabe até mesmo para queda de mesmo nível. Então, cuidado, né, com a ideia de que, como a NR35 desobriga certas ações para a possibilidade de quedas com menos de 2 metros, então que o risco pode ser negligenciado. Não pode, não. O campo objetivo é um campo onde você vai descrever a que se pretende com a NR35. E esse campo teve uma alteração. E é uma alteração que pode passar batida por quem talvez faça uma leitura não muito atenta. Porque essa alteração ela foi uma exclusão. Ou seja, havia algo no texto anterior que foi retirado, né, nessa nova versão da NR35. Tá? O que foi excluído? No texto anterior, na descrição dos objetivos da norma regulamentadora sobre trabalho em altura, ele finalizava determinando o atendimento das normas técnicas nacionais vigentes e, na ausência delas, as normas internacionais. Então havia uma ênfase sobre a necessidade do atendimento às normas técnicas, ok? Isso não existe mais na nova redação. E eu soube que isso aconteceu por pressão de uma das bancadas da comissão tripartite. E foi objeto de muito debate, conflito. Então havia, de um lado, muita pressão pela exclusão e as outras partes tentando convencer essa de que não havia justificativa para retirar isso do texto. Ficou evidente quem foi que ganhou, né? Porque a nova redação ela foi publicada e não tem mais essa ênfase no começo da norma sobre o atendimento das normas técnicas. Isto não quer dizer que as normas técnicas elas foram excluídas da NR35. Não, elas ainda estão lá. Porque ao longo da norma, seja no texto base e em especial com os anexos, há sim, em vários trechos, a determinação de que determinadas normas técnicas que tenham relação com o tópico que está sendo abordado naquele trecho sejam atendidas. Então, a exigência da observância das normas técnicas continua existindo na NR35. O que aconteceu foi a retirada, né, desse campo objetivo, dessa ênfase sobre a necessidade de atender às normas técnicas. Os motivos dessa pressão, da intenção de tirar isso do texto, não está claro. Então aqui eu vou fazer uma especulação, tudo bem? Se a ideia da parte que compõe a comissão tripartite era tirar das costas das organizações a responsabilidade por adquirir as normas, por estudá-las, interpretá-las e implementá-las, ou seja, de alguma forma desonerar os empregadores, eu diria que se foi essa a intenção, ela foi, no mínimo, ingênua. E aqui eu vou desenvolver um raciocínio com você para perceber que pode ir mais além, né? Que no final isso pode funcionar mais como uma armadilha para os gestores e os empregadores. Quer dizer, é um tiro no pé. E para nós entendermos por que uma decisão como essa deve ser tomada como um grande equívoco, a gente precisa pegar esse assunto e colocar entre um ou mais contextos. Por exemplo, vamos começar pela necessidade. Lembra aquilo que eu falei no início do vídeo? Que o que cabe a uma norma regulamentadora é determinar o que deve ser feito e não como? Então, se uma organização precisa saber como é que ela vai atender plenamente aos requisitos das normas regulamentadoras, ela vai ter que buscar como fonte outros tipos de documento. Eu já havia listado, né, por exemplo, documentos produzidos e disponibilizados por uma Fundacentro, instruções de Corpo de Bombeiros, e aqui o que cabe dar destaque são as tais normas técnicas. Então é nelas que vai se buscar, por exemplo, um padrão de procedimentos, os requisitos de qualidade que vão determinar se o equipamento é confiável para uso em situações de trabalho. Então a observância das normas técnicas é essencial, né, para se atender de forma plena os requisitos das normas regulamentadoras. Então as normas técnicas são uma necessidade. O outro argumento diz respeito às consequências de um acidente do trabalho. Eu vou explicar. Vamos dizer que uma empresa, uma organização, né, que ingenuamente interpretou essa nova redação da NR35 como dispensando, né, o atendimento às normas técnicas. Então interpretou dessa forma, agora eu não preciso mais me preocupar em adquirir, estudar, interpretar e implementar as normas. Ótimo, né? Menos responsabilidade, menos investimento. Vamos dizer que essa organização
né, que interpretou a nova redação da E35 dessa forma ingênua, né, de fato desconsiderou procedimentos, padrões, etc. e tal, que estão contando nas normas. E que, numa determinada tarefa, numa determinada situação de trabalho, o acidente acontece. E, sendo um acidente grave, né, ser com consequências graves ou até mesmo fatal, vai envolver o poder público nas fases de investigação, análise e depois julgamento, buscando as causas e, eventualmente, os responsáveis por esse acidente. Lembra que o acidente aconteceu numa situação em que as normas técnicas elas foram desconsideradas, elas não foram atendidas, certo? Muito bem. Mas olha só a armadilha que ela se coloca, essa organização se coloca. Os agentes públicos dos poderes que vão estar envolvidos, que podem ser Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Polícia Civil, Ministério Público Estadual. Então, os agentes desses poderes públicos responsáveis pela análise e por toda a argumentação técnica, né, nesse processo de investigação e análise, eles não podem colocar nos seus pareceres, nos seus laudos, opiniões que sejam subjetivas. Ou seja, eles não podem determinar ali o que eles acham como correto, o que eles entendem como boas práticas. Eles são obrigados a dar respaldo a toda a argumentação deles, tendo como base fontes de informação que sejam reconhecidas e confiáveis. Então, entre os documentos, né, que podem ser usados como fontes, a gente dá um destaque aqui às tais normas técnicas. Então, olha que situação. Num acidente que pode ter como causa a não observância das normas técnicas, depois vai ter uma situação em que o poder público, ao analisar as causas do acidente, vai utilizar como referência as normas que essa organização desconsiderou. Percebe o que eu quis dizer como ignorar as normas técnicas pode se transformar para as organizações, para os gestores, uma grande armadilha? Quer dizer, então, as normas técnicas que a organização desconsiderou depois vão ser usadas para indicar o que foi que essa organização deixou de fazer ou fez errado. Para ajudar com esse tema, eu vou oferecer duas dicas. A primeira é um artigo que foi redigido pela Jussara Neri. Ela participou da comissão tripartite pela bancada dos empregados. Então ela contribuiu com a produção dessa nova versão da NR35. E a pedido da Animaseg, ela redigiu um artigo para falar algo sobre os trabalhos da comissão. Ela dá uma ênfase para essa problemática da manutenção ou exclusão dessa ênfase ao atendimento às normas técnicas. Eu coloquei o link desse artigo aqui embaixo na descrição do vídeo, então é só clicar lá e você tem o texto no seu computador ou no seu smartphone para leitura. Tá? Vale a pena acessar. A segunda dica é de uma videoaula que eu produzi e disponibilizei no meu canal, no YouTube, que trata das normas técnicas relacionadas com o trabalho à altura. Isso foi uma coincidência. Tá? Porque isso foi pensado e produzido antes de ter sido publicado no Diário Oficial da União esse novo texto. Mas eu entendo que agora é muito conveniente. Então, essa videoaula, ela referencia 19 normas técnicas que têm relação com o trabalho à altura. Sendo que dessas 19, 17 já existem, são normas vigentes, e outras duas que estão em fase de produção e que só devem ser disponibilizadas para o mercado até o final desse ano, o ano que vem. Apesar de eu abordar 19 normas técnicas, mas eu não abordei todas que se relacionam com o trabalho à altura. Porque o meu foco, não só, mas principalmente foi as soluções de uso individual. Então, o que eu não contemplo nessa videoaula são as normas técnicas relacionadas com as proteções coletivas. Bom, o recado final é o seguinte: é fato, nós dependemos delas, né, de forma efetiva, nós implantarmos a segurança do trabalho nas rotinas dentro das empresas. Tá? Nós dependemos delas para atender plenamente os requisitos das normas regulamentadoras. Então, não dá para desconsiderá-las. Ok? Cabe aos gestores, cabe aos profissionais qualificados de segurança do trabalho, cabe às organizações, sim, em se inteirar dessas normas e implementá-las nas suas rotinas. O campo responsabilidades. Esse campo é um exemplo
de como a nova redação ela não trouxe grandes mudanças. Tá? Não é que elas não existam. Então existe um rearranjo da ordem das coisas. Então eu quando planilhei, eu coloquei os dois textos lado a lado, teve alguma coisa que às vezes comparando um com o outro eu senti falta, mas é porque ele estava simplesmente colocado em outra parte do texto. Né? Então existe ali algumas mudanças de ordem dos itens, mas eles estão lá. Existe um ou outro tópico, coisas pontuais, que sim, foram melhor redigidas, então o item está um pouco mais claro, né, com relação à compreensão, alguma coisa foi simplificada. Como exemplo, responsabilidade dos empregados. Se antes o texto inicial era uma lista, uma pequena lista com tópicos, né, de quais seriam as responsabilidades do empregado, agora é uma única frase, né, e que é complementada remetendo o conteúdo à NR1. O que vale ser, de fato, acho que destacado, e aí tem a novidade, é que neste campo agora existe a exigência de que toda a documentação proveniente, né, do atendimento da NR35, ela seja armazenada pelas empresas por um período de no mínimo 5 anos. Isso era algo que não existia e agora passa a existir. O campo autorização, capacitação e aptidão. As duas versões de texto da NR35 estão muito parecidas nesse campo. As exigências são praticamente as mesmas. Há uma alteração a destacar e ela é preocupante. Tá? Mas a gente já chega lá. Continua sendo considerado um trabalhador autorizado aquele que foi submetido a treinamento para capacitação e que tenha sido aprovado nesse treinamento. E submetido à avaliação médica, né, e também aprovado nessa avaliação médica. Então, de forma muito resumida, é isso. Né? Então, o trabalhador autorizado é aquele que foi submetido a treinamento, avaliação médica e foi aprovado. Com relação à capacitação, os textos também estão muito semelhantes. As exigências são praticamente as mesmas. Então, na nova redação da NR35, continua sendo exigido um conteúdo mínimo para o treinamento, uma carga horária mínima. Continua sendo exigido que o treinamento ele seja composto por aulas teóricas e práticas. Continua sendo exigido que haja o treinamento inicial e os treinamentos periódicos, que seriam as reciclagens. Continua sendo exigido uma periodicidade mínima entre esses treinamentos periódicos. Continua sendo exigido, feita algumas exigências com relação aos profissionais que vão se envolver no treinamento como responsáveis, como instrutores. Existe muita semelhança entre os dois textos. Muito bem. Então, com relação ao conteúdo mínimo, haviam, já no texto anterior, uma lista de 7 temas centrais que devem ser contemplados no curso para que ele seja considerado válido. Para ministrar esses 7 temas, se exigia e continua se exigindo no novo texto NR35 uma carga horária mínima de 8 horas. Continua se exigindo, então, uma periodicidade entre o curso inicial e os periódicos a cada 2 anos. Para os cursos periódicos, continua sendo exigida uma carga horária mínima de treinamento de 8 horas. E para os profissionais que são envolvidos com a organização e a realização do treinamento, continua sendo exigido que o curso esteja sob responsabilidade de um profissional qualificado em segurança do trabalho. E que os instrutores que vão ministrar as aulas tenham comprovada proficiência. E já nós vamos falar disso. Então até aí está tudo praticamente a mesma coisa. Porém, a diferença a ser destacada é que nesses cursos periódicos, lembra que no curso inicial você já tem ali o conteúdo pré-definido. Okay? Tem aqueles 7 temas que precisam ser contemplados. Já no curso periódico, aquele que vai acontecer 2 anos depois, a reciclagem, agora o conteúdo, o escopo do curso deve ser determinado pela organização, ou seja, pelo empregador. E não precisa dizer que isso é preocupante. É óbvio que essa liberdade por si só, ela não é um problema. Porque no mundo ideal, é aconselhável mesmo dar essa liberdade para a organização para que ela possa usar esses 2 anos de experiência que ela teve para determinar
no planejamento do treinamento, desse novo treinamento, quais são os tópicos que precisam ser enfatizados nesse novo treinamento em função das dificuldades que os trabalhadores, seus colaboradores apresentaram ao longo do período. Assim como também, eventualmente, não precisar abordar alguns assuntos, porque foram os assuntos em que os trabalhadores demonstraram ter muito domínio, né, e até evolução durante esse período. Então, essa liberdade por si só não é um problema, né? O problema é que nós não estamos no mundo ideal. Então a questão é o seguinte, como é que o mercado vai lidar com isso? Como é que essa liberdade vai ser usada? Para o bem ou não? Vamos refletir um pouco sobre esses requisitos, já que eles são praticamente os mesmos, né, há 10 anos, ou seja, pouco ou quase nada, né, foi alterado aqui nessa nova redação. Então, acho que vale a gente pensar um pouquinho. Eles estão ou não atendendo de forma satisfatória às necessidades que dizem respeito às rotinas de trabalho em altura? É óbvio que se para uma empresa que tem intenção de atender a NR35 apenas de forma protocolar, esses requisitos eles caem como uma luva, porque eles exigem muito pouco da organização. Mas para uma empresa que seja mais engajada, mais comprometida com qualidade, e aí eu incluo a qualidade desse nosso trabalho, é fácil a gente perceber que esses requisitos, do jeito que estão, muito dificilmente eles vão atender plenamente às necessidades das rotinas de trabalho em altura. Vamos começar por conteúdo, né? Por exemplo, os requisitos, né? A lista de temas centrais que devem ser abordados no curso de NR35 para que ele seja considerado válido, né? Esses 7 temas, essa lista não é ruim, né? De fato, contempla aí os fatores importantes do trabalho em altura. Essa lista, essa relação de assuntos, passa a ser um problema quando você precisa encaixar isso num treinamento com tão pouca carga horária como 8 horas. Porque, se não a maioria, muitos desses temas que estão listados na NR35, eles são extensos, eles são complexos. São temas que são compostos por uma grande quantidade de conhecimento, de informações. E aí você tem e você tem que abordá-los, quer dizer, entre vários assuntos você tem que dar um jeito de abordar, tendo muito pouco tempo para isso. É impossível? Não, não é impossível, né? Isso vai depender do planejamento cuidadoso e criterioso do treinamento que vai ser planejado para os trabalhadores. Isso significa que o treinamento, de fato, ele precisa ter como foco as rotinas, as necessidades, os problemas que aquele aluno, que aquele colaborador enfrenta, né, e para qual ele vai ter que receber treinamento. Então, se todo o treinamento NR35 ele fosse direcionado e focado, né, para circunstâncias específicas, né, para problemas específicos, para soluções específicas, seria de fato muito mais fácil você encaixar em 8 horas ou até menos. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você tem lá uma obra acontecendo e aí você tem uma fase da obra que vai impor uma determinada condição de trabalho. Alguém fez a análise dessa condição, né, e identificou os problemas ou o problema para a segurança e saúde dos trabalhadores, né, e já selecionou qual vai ser a solução ou as soluções que vão ser usadas para aquela condição de trabalho. É óbvio que antes dos trabalhos começarem, os trabalhadores que vão se envolver nas tarefas, eles precisam estar preparados, eles precisam aprender a usar essas soluções. E aí, dependendo da situação e de quais são essas soluções que vão ser empregadas, pode ser que um treinamento com menos de 4 horas dê conta. Então, o conteúdo é fundamental, né, para se garantir a eficácia desse treinamento, a eficiência desse treinamento. Mas não é o que acontece normalmente no mercado de trabalho brasileiro. Tá? O que a gente tem são cursos generalistas, são cursos, ou seja, é um curso de prateleira, é o mesmo curso para todas as empresas. Muitas vezes nos vemos obrigados a dar uma abordagem ampla de trabalho em altura, né? Já que você não sabe exatamente o que esses trabalhadores vão enfrentar no dia a dia. E aí esse treinamento começa a ficar precário, né? Porque tudo é abordado de forma muito superficial e muito rápida para você dar conta de atender a todos os temas que precisam ser apresentados ao aluno num curso de NR35.
né, seguindo as determinações dos requisitos da NR35. Mas eu não quero, com esses argumentos, fazer parecer que eu estou atribuindo à carga horária a eficácia ou não de um treinamento, de um curso, tá? Porque não é. O que nós precisamos é de um equilíbrio entre o conteúdo que precisa ser trabalhado, né, em um curso com o tempo disponível para trabalhar esse conteúdo de forma adequada. De novo, eu vou repetir algo que é fundamental. Né? Um curso de qualidade ele precisa considerar o quê? Necessidades, com base nelas, a seleção de conteúdo que vai atender essas necessidades, e depois vem o quê? Depois vem a definição do método, da forma com que este conteúdo vai ser trabalhado. Quer dizer, como é que as informações, o conhecimento vai ser compartilhado com o aluno. Se espera que seja de uma forma que facilite o aprendizado dele daquilo que ele precisa. Com relação à carga horária, é importante nós lembrarmos que o que está determinado nos textos da NR35, seja o anterior ou a nova redação, é de uma carga horária mínima de 8 horas para que o curso seja considerado válido. Isso significa que cabe às empresas, quando elas entenderem necessário, aplicar uma carga horária de treinamento maior. É fato que isso raramente acontece, mas acontece. Então, desde a primeira versão em 2012 até essa nova redação, né, se exige que os profissionais que vão atuar como instrutores, que vão ministrar aulas nos cursos de NR35, tenham uma tal comprovada proficiência. O problema é que sempre essa expressão ela sempre foi muito vaga e continua sendo. Porque nos faltam parâmetros, critérios específicos e claros para você determinar, por exemplo, o que é essa tal proficiência. Se alguém que está se candidatando a ser instrutor, professor de assuntos relacionados com o trabalho em altura, se de fato ele tem essa proficiência. O que aconteceu com a nova redação foi uma melhoria, sim. Então houve uma pequena alteração, não foi um esclarecimento, foi uma exigência adicional, ok? É só isso, né? Mas continuamos tendo essa exigência ainda muito vaga, né? A mudança, ela está no glossário da nova redação da NR35, sabe? Aquela parte das normas onde você tem a definição de termos, de expressões, ok? É o dicionário, né, das normas. E lá no glossário da nova redação da NR35 tem lá a definição do que é a tal proficiência. Tá? E está desta forma. Proficiência, 2 pontos. Competência, aptidão, capacitação e habilidade aliadas à experiência profissional, comprovadas por meio de diplomas, registro na carteira de trabalho, contratos específicos na área em questão ou outros documentos. Então, a diferença na nova redação é que trouxe a obrigatoriedade da comprovação do conhecimento ou da experiência desse profissional. Só que nós continuamos ainda sem ter, claro, né, qual é essa experiência que deve ser exigida ou qual é o conhecimento. Para ajudar com a reflexão desse tema, eu disponibilizei aqui no canal do YouTube, no meu canal, uma videoaula sobre a tal proficiência, ok? Como são os meus vídeos, é uma aula, né? Tem um aspecto didático, então eu trago conceitos, trago definições, né? E faço essa análise crítica a respeito da realidade dos treinamentos aqui no Brasil. Vale a pena assistir e é importante que assista. A gente tem que começar a pensar e a discutir o que podemos fazer para melhorar essa realidade. A última consideração que eu vou fazer a respeito desse assunto, que é capacitação, é a vinculação com outro item da NR35, que é a tal da supervisão. Essa supervisão já existia no texto anterior, ou seja, então é uma obrigatoriedade que existia e continua existindo na nova redação, que é todo o trabalho em altura ser feito sob supervisão, seja ela presencial ou remota. O que faltava e continua faltando no novo texto é uma descrição dessa função. É a designação de qual é a capacitação, a qualificação, a experiência que um profissional precisa comprovar
para poder assumir essa responsabilidade de atuar como supervisor. Nós não temos isso. E eu entendo que isso foi uma falha, uma fragilidade da versão inicial, lá de 2012, e continua sendo nessa nova redação. E qual a importância disso? Vamos entender. O processo de capacitação de um trabalhador para o trabalho em altura, ele não vai se restringir só ao momento inicial de instrução. Ninguém sai, de fato, capacitado de um curso. E olha, não importa a qualidade do curso nem a carga horária desse curso, tá? Ele vai sair desse treinamento, por melhor que esse treinamento tenha sido, ele vai sair desse treinamento sendo um novato. Porque mesmo independente da carga horária de treinamento, ele não teve ainda ele não teve a oportunidade de praticar, de acumular experiência nos procedimentos, nas práticas, no uso de equipamentos. Né? Ou seja, então a complementação desse curso, o que vai levar ele de fato a efetivamente ser capacitado para o trabalho em altura, vai ser a experiência que ele vai adquirir, vai acumular nas situações reais de trabalho. Mas, vou enfatizar, não importando a qualidade do curso, ele saiu do curso sendo um novato. E eu vou falar uma coisa que vai soar estranha, mas eu explico, tá? Sendo um novato, ele tem o direito de errar. Você fala, como assim? Não pode errar não. Se ele errar, ele pode morrer, não é? O que eu quero dizer com o direito de errar? É que é esperado do novato, de qualquer tipo de atividade, né, que ele se atrapalhe, que ele se engane, que ele esqueça, mesmo que ele tenha acabado de sair do treinamento. Isso não é uma coisa normal, isso é uma coisa esperada de alguém que não tem destreza, não tem prática naquilo que ele acabou de receber de treinamento. Tá? Então, o processo de capacitação, e aí, no caso, o trabalho em altura, ele vai acontecer, então, em dois momentos. Começa, sim, pela instrução inicial, né? Pelo curso, onde ele pode ter o primeiro contato com os novos conhecimentos, com as novas práticas, tá certo? Mas essa capacitação, ela vai ser complementar, ela vai se efetivar quando ele puder usar isso que ele aprendeu no curso em situações reais de trabalho. Que é onde sim, com a prática, ele vai adquirir destreza no uso de sistemas, de procedimentos, de equipamentos, onde ele vai acumular experiência. Né? E com o tempo, sim, ele vai passar a ter um bom domínio, né, de tudo isso, né? Do conhecimento e das práticas. Bom, para esse processo se concluir sem nenhum acidente, é óbvio que esse novato, né, quando ele for para as situações reais de trabalho, aplicar aquilo que ele aprendeu no treinamento, ele precisa ser orientado e supervisionado por alguém que tenha mais experiência, mais conhecimento do que ele, certo? É alguém que vai estar de olho no que ele está fazendo e está corrigindo as eventuais falhas que ele possa demonstrar, né, já que ele é um novato, né, e é esperado que ele possa cometer erros. Entende a importância dessa tal da supervisão? Só que a supervisão, ela não é um item deste campo capacitação. Ela tá inclusa no campo seguinte, que fala de planejamento e organização dos trabalhos em altura. Eu vou me limitar só a chamar atenção para essa relação, tá? Do processo de capacitação e a supervisão. E aí no próximo campo eu comento um pouco mais sobre as exigências da NR35 com relação a isso. O campo planejamento e organização dessa nova redação da NR35. O primeiro destaque que eu quero dar não é uma alteração. Então é algo que já existia no texto anterior e continua existindo nesse novo texto, tá? Que é a ordem de prioridades que deve ser dada na proteção dos trabalhadores. É ela que determina, que deveria ser, né? Normalmente não é, mas deveria ser, né? Que a primeira prioridade com relação à proteção dos trabalhadores é não colocá-los em risco. Então é através de planejamento de engenharia, de medidas administrativas, né? É você evitar colocar o trabalhador numa condição de trabalho onde haja o risco de queda com diferença de nível, de queda de altura. E aí assim, se justificado, de forma justificada, né, não é possível evitar
colocar o trabalhador nessa condição de risco, então, aí como segunda opção, que sejam adotadas medidas para tornar o ambiente seguro. Ou seja, por exemplo, com medidas de proteção coletivas, em que você elimina ou controla o risco de queda. E aí, como terceira e última opção, só então, quer dizer, justificados, por que você não pôde evitar colocar o trabalhador em situação de risco de queda, né? E depois de justificar por que o ambiente ainda continua oferecendo o risco de queda, né? Você optar pela terceira, que são as medidas de ordem individual. O que acontece hoje é que as empresas não precisam justificar por que estão optando ou pelo segundo ou pelo terceiro item dessa lista de prioridades. Então acontece um fenômeno aqui no mercado que alguns chamam de EPIização da segurança do trabalho. Que é o quê? Opta pelo EPI. Dá o EPI para o trabalhador, que é mais simples e mais barato. E aí um colega, né, de profissão que estava trocando informações comigo, né, estava discutindo comigo essa nova redação, ele fez essa observação que eu achei muito pertinente. Ela não é levada hoje, aparentemente não é levada a sério pelo mercado, porque as empresas, as organizações, elas não precisam justificar por que elas estão desconsiderando essa ordem de prioridades. Então, isso é algo no qual vale a pena a gente pensar, né, em termos de legislação, de normas e até mesmo atuação da fiscalização, né, para passar a exigir das organizações mais atenção a esse item. E é nesse campo, que é denominado de planejamento e organização, no novo texto da NR35, em que encontramos o tópico que trata da supervisão. Então, está lá o item, que o texto é mais ou menos assim: todo o trabalho em altura precisa ser realizado sob supervisão e cuja forma deve ser definida pela análise de riscos e considerando a peculiaridade de cada atividade. Muito bem, a definição, né, do que é essa supervisão, para mim sempre foi confusa. E eu admito que durante todos esses anos eu tinha um entendimento equivocado disso. Porque ao assistir palestras, ao conversar com diferentes profissionais do mercado, né, sobre esse assunto, me deu a entender que a tal supervisão seria um sinônimo de monitoramento, ou seja, uma vigilância. Tem alguém trabalhando em altura e tem alguém acompanhando o que está acontecendo. Isso e me ajudava a essa interpretação fazer mais sentido quando no antigo texto falava que essa supervisão podia ser presencial ou remota. Eu falei, tá certo, né? Se você não pode estar presente, mas tem uma câmera que está filmando o trabalho e alguém está no monitor acompanhando, a supervisão está sendo feita. Mas eu sempre fiquei confuso porque tinham outras pessoas no mercado que tratavam a supervisão como uma função de responsabilidade, como uma forma de liderança, né? E existe, né, no mercado de trabalho a função de supervisor, o cargo de supervisor ele existe, né, e é um papel de gestão, é um papel de liderança. E algumas pessoas no mercado realmente interpretaram a supervisão como um papel de responsabilidade. Nessa nova redação da NR35, isso eu acho que veio de forma mais clara, né? Então aí eu percebi que realmente a minha interpretação ela esteve esses anos todas equivocada, errada, né? Não era isso mesmo. A supervisão não era um sinônimo de monitoramento, e sim uma função de responsabilidade. Isso fica mais claro porque na nova redação da NR35, na parte do glossário, existe a definição da supervisão. E ela está da seguinte forma: supervisão para trabalho em altura, : é um ato que implica em promover orientações, presencial, semipresencial ou de forma remota, para a realização segura de trabalho em altura. E aí, entre as pessoas com quem eu conversei, me preparando para esse vídeo, tem quem fez piada, né? Falou, então é legal, né? Então essa supervisão de trabalho em altura pode ser feita home office. Bom, o que é importante desse item, desse esclarecimento feito no glossário, é que, de fato, essa supervisão é um papel de responsabilidade. Mas aí caímos naquele problema que eu mencionei no tópico anterior. E quem é essa pessoa? Qual é o perfil, qual é a qualificação que alguém precisa ter para poder assumir essa função de supervisor de trabalho em altura?
Isso fez falta desde a primeira versão da NR35, que foi publicada em 2012. Esse foi um dos pontos que eu e algumas outras pessoas do mercado nos decepcionamos. E aí? Né? E o profissional que é responsável por orientar e supervisionar, né, os demais trabalhadores com relação ao trabalho à altura? Por que essa função não está melhor definida, né, na NR35? Né? E continua não estando. Né? Então a função existe, mas nada que diga respeito ao profissional que vai assumir essa responsabilidade. E é também no glossário dessa nova redação da NR35 que nós encontramos uma outra situação descrita ali no glossário que reforça a ideia de que as organizações precisam ter no seu quadro de colaboradores um profissional que esteja melhor qualificado para assumir a responsabilidade de supervisionar, monitorar, de identificar problemas e indicar soluções para o trabalho em altura. Essa situação ela é denominada como operação assistida. Ela não aparece no texto base. Ela vai aparecer então no glossário com a seguinte definição. Operação assistida, 2 pontos. Atividade realizada sob supervisão permanente de profissional com conhecimentos para avaliar os riscos nas atividades e implantar medidas para controlar, minimizar ou neutralizar tais riscos. É isso. Então, reforça a ideia de que as organizações têm que investir em alguém com mais treinamento, com mais qualificação, com mais experiência para assumir uma responsabilidade como essa. E eu reforço, tá? Não basta que esse profissional seja qualificado em segurança do trabalho, a menos que esse profissional ele tenha capacitações adicionais ao curso de formação dele. O campo de sistemas de proteção contra a queda. O primeiro destaque que eu quero dar ao campo dessa nova redação foi uma alteração em que excluiu alguma coisa. Então nós tínhamos lá um item que deixou de existir nessa nova versão da NR35. E essa exclusão foi algo que eu lamentei. O que era? No texto anterior, nós tínhamos um item que descrevia qual eram os componentes básicos de um sistema de proteção individual contra a queda. E nesse texto anterior, estava da seguinte forma. O sistema de proteção individual contra a queda é constituído dos seguintes elementos, 2 pontos. A, sistema de ancoragem. B, elemento de ligação. C, equipamento de proteção individual. É verdade que essa definição é muito básica, muito elementar. Mas eu gostava dela porque ela tinha uma função didática para um mercado que às vezes costuma esquecer, né? Não considerar nas suas avaliações, na adaptação dos EPIs para uma determinada condição de trabalho, um determinado ambiente, o conjunto, o sistema. Eu não tenho certeza, acho que isso foi inserido nas alterações que foram feitas em 2016, pela portaria de 2016, que se inseriu o anexo 2 e também fez alterações no item 5 do texto anterior, que trata do sistema de proteção contra quedas. Então, assim, eu não sei o porquê retiraram. Tá? Conversando com algumas pessoas, ponderando sobre os possíveis motivos, pode ser que talvez porque fosse o exemplo muito básico do sistema, né? Que não se encaixaria em todas as variações que você pode ter no sistema individual. Tá, bom, que seja. Mas se foi isso, eu preferia que tivessem elaborado melhor do que ter retirado. Né? Porque é pouco comum a gente ter algo que tem esse papel didático dentro do conteúdo de uma norma regulamentadora. Quando ela é suficientemente clara, a gente já tem que comemorar. Ser didático, então, é esperar muito. Né? Então, lamento essa exclusão. Ainda nesse campo, que é denominado de sistema de proteção contra a queda, houve alguns itens que algumas pessoas do mercado com quem eu conversei, eles comemoraram, que eles acharam que foi de fato uma evolução, né, que aconteceu nessa nova redação, que é a parte que trata das inspeções dos equipamentos. Isso já existia no texto anterior, né, mas é considerado que agora, além dele ter sido complementado, ele está melhor redigido, ou seja, está mais claro, principalmente com relação à obrigatoriedade do registro dessas inspeções. Então, o novo texto ele traz 3 tipos de inspeção. A primeira, que se denomina de inspeção inicial,
A segunda, que se denomina de inspeção rotineira, e a terceira e última, que se denomina de inspeção periódica. Isso está no texto base, né? Então tem a obrigatoriedade dessas inspeções, determina também em quais momentos o resultado das inspeções deve ser formalmente registrado, e no glossário também tem as definições do que é cada um desses 3 tipos de inspeções. Então, o que é uma inspeção inicial? É aquela que deve ser feita antes do primeiro uso do equipamento. Então, vamos dizer que uma organização comprou um lote de cinturões de segurança, os colocou em estoque, e aí 6 meses depois, um colaborador vai lá e requisita um cinturão. O pessoal de logística pega do estoque e entrega para ele. Mas antes dele usar pela primeira vez, é necessário que se faça uma inspeção para certificar de fato esse equipamento, apesar de ser novo, mas de fato ele está em condições de uso, e essa inspeção ela precisa ser registrada formalmente. Então você está gerando prova de que aquele cinturão só foi realmente colocado em uso porque ele foi antes inspecionado e confirmado que ele estava em condições de ser usado, tá? Então isso é a inspeção inicial, que precisa ser registrada. A outra inspeção ela recebe a denominação de inspeção rotineira. E como o nome diz, é algo que se faz rotineiramente. Então, cada vez que se vai usar, né, ou todo dia antes de começar a usar, o usuário ele tem que inspecionar. Estou falando dos EPIs, né, dos equipamentos próprios, ou mesmo de outros sistemas de proteção, como linhas de vida ou outros sistemas. Então, é necessário que se certifique, mesmo que tenha usado no dia anterior, de que naquele novo dia de trabalho, os equipamentos e os sistemas continuam em condições de ser usados. Aí, o que a NR35 diz é que essas inspeções rotineiras, que você está fazendo com frequência, não precisam ser registradas. Tá? Elas só precisam acontecer. O registro só se torna necessário, obrigatório, se nessas inspeções se detectar a necessidade de tirar o equipamento de uso. Ou seja, se percebeu uma falha, um defeito, um dano, uma alteração que o torna impróprio para o uso. Aí você vai registrar. Olha, numa inspeção rotineira, identificamos um dano e esse equipamento foi retirado de uso e está aqui o registro, que ele foi retirado e por quê, qual o motivo, né, desse equipamento ter sido considerado, então, inadequado para o uso. Aí a última, ela é denominada de inspeção periódica. E como o nome diz, né, com periodicidade, os equipamentos, os sistemas, têm que passar por inspeção. E essa inspeção precisa ser formalmente registrada. Então, a periodicidade mínima é a cada 12 meses. Então, no mínimo, uma vez por ano. E aí recomenda-se que essa periodicidade seja reduzida para menos tempo, dependendo das condições de uso. E o resultado dessa inspeção precisa ser formalmente registrado. E uma pergunta que surge naturalmente, ou pelo menos deveria surgir naturalmente, né, para os profissionais e as organizações, é: quem faz essas inspeções? E a pergunta é a seguinte: qual é a capacitação que essas pessoas precisam ter para poder fazer essas inspeções? Eu sei que no que diz respeito a EPIs, né, aquele equipamento individual, né, que pertence a um usuário, as rotineiras até dá realmente para delegar ao próprio usuário. Né? Dá para dar algumas instruções básicas do que ele deve examinar antes de usar o equipamento cotidianamente. Mas você tem as inspeções que exigem um maior rigor, um maior cuidado de inspeção com relação aos equipamentos. Você também tem os dispositivos de ancoragem, sistemas de ancoragem, quer dizer, você tem a inspeção de outros tipos de equipamentos ou sistemas que exigem uma capacitação adequada para que seja feito, né, de forma correta. E a NR35 não nos traz isso. Ela não dá nenhuma orientação a respeito de quem ou de que capacitação esse alguém tem que ter. Existe um item que foi inserido nesse novo texto na NR35 que ele não tem justificativa. Ele não tem respaldo técnico para existir. Eu vou ler e na sequência eu comento. Esse item está assim: quando utilizado para retenção de queda, o cinturão de segurança tipo paraquedista deve ser dotado de talabarte integrado com absorvedor de energia. Bom, lembra que eu comentei há pouco, né, que eu senti falta de ter aquele item que descrevia
quais são os componentes básicos de um sistema individual contra a queda. E se constituía de um cinturão de segurança, de um elemento de ligação e da ancoragem. O elemento de ligação, ele pode ser um talabarte de retenção de queda, sim, mas também pode ser um trava-quedas deslizante ou um trava-quedas retrátil. Colocar um item em que obriga o uso deste conjunto, cinturão e talabarte, já fere esse outro item que, como eu falei, foi excluído, né, nessa nova redação. Esse item, né, que torna obrigatório esse conjunto, ela não tem justificativa técnica. Porque nem em todas as situações o talabarte de retenção de queda ele é necessário. Nem em todas as situações de trabalho em altura, de fato, se justifica você estar equipado com ele. Sim, é verdade. Na maioria das situações, de fato, o conjunto mais comum, o mais utilizado é sim o cinturão de segurança e o talabarte de retenção de queda. Ok, mas quer um exemplo de uma situação onde o talabarte, por exemplo, o uso dele não se justifica? Os sistemas que hoje existem em muitas plantas industriais e muitas empresas que são projetados, são instalados e estão lá disponíveis para os trabalhadores que precisam atuar em cima de caminhões. Então, é projetado e instalado uma linha de ancoragem, uma linha de vida, que pode ser flexível rígida. Sobre ela corre por um troller, um trava-quedas retrátil, ok? O usuário desse sistema, ele ainda no chão, ele se conecta ao cabo do trava-quedas, né, já no seu cinturão, e a partir daí ele está seguro. Ele vai poder subir no caminhão, atuar em cima desse caminhão, estando o tempo todo protegido contra a queda. E nesse tipo de situação, não justifica você estar também equipado com talabarte de retenção de quedas. Vão existir outras situações, né? Então, assim, não faz sentido, né, isso ter sido inserido nessa nova redação da NR35. Não tem justificativa técnica para tornar, então, este conjunto obrigatório. A outra questão deste texto, que também incomoda, é que ele fala que o talabarte tem que estar integrado ao cinturão de segurança. O que pode levar alguns profissionais a interpretarem isso talvez de uma forma equivocada. No passado, estou falando bem no passado, até pelo que eu soube, né, para tentar preservar a tecnologia nacional, né, porque era uma época que os importados estavam chegando, então que se exigia que o talabarte ele fosse integrado de forma permanente ao cinturão de segurança. Então não se permitia que o usuário pudesse configurar este conjunto conforme a necessidade, porque ele não tinha como desconectar o talabarte, por exemplo, da parte dorsal para conectar na parte frontal do cinto. Não existia essa possibilidade. Hoje existe. Então, felizmente, hoje, um usuário ele pode configurar o conjunto de EPIs dele, o conjunto de proteção contra a queda, conforme a situação de trabalho que ele vai enfrentar. Isso, certamente, essa frase, eu tenho certeza de que essa frase não muda isso, né? Até porque você também tem as normas técnicas, ou seja, você já tem um padrão estabelecido no Brasil, né? E eu duvido que a intenção da comissão tripartite fosse mudar isso, tá? Mas a frase tem um problema de redação, né? Usou esse termo tem que estar integrado e isso pode levar alguns profissionais a entender isso de forma errada. Eu quis entender por que essa comissão tripartite inseriu, né, esse item nessa nova redação, porque não faz sentido, né? E aí a resposta também não ajudou muito, né? Só o que eu consegui saber é que era algo pior do que isso e depois de muito debate, né, depois de um exaustivo trabalho de convencimento, conseguiram chegar neste item aí, né? E o que me deu, aí a interpretação minha, tá? Pode ser errado, que foi assim, então aceitaram lá o menos pior. E a questão é, o que a gente faz com isso? Quer dizer, então a partir de agora, independente do uso ser justificado ou não, a gente vai ter que ter o talabarte de retenção de queda conectado ao cinturão de segurança? É isso? E como é que vai ser a atuação da fiscalização do trabalho? Quer dizer, se eles flagrarem, por exemplo, um sistema como esse que eu descrevi, para quem trabalha em cima de caminhões, né, vai autuar a empresa? Vai punir uma empresa porque ela está usando o sistema correto?
e porque não estava usando um talabarte de retenção de queda, que neste caso não tem necessidade? E chegamos no último campo que compõe o texto base da NR35, sem esquecermos que existem os anexos. Esse último campo é denominado como emergência e salvamento. Eu já havia antecipado aqui no vídeo, né, que o assunto, ou melhor, eu vou colocar no plural, os assuntos que compõem esse campo, eles são muito complexos, muito abrangentes, muito amplos, tá? Então são temas difíceis de tratar. E eu não vou conseguir trabalhar com eles aqui de forma satisfatória, tá? Esse vídeo ele já é extenso e eu teria que investir muito tempo para poder fazer todas as considerações e explicar essa amplitude, essa diversidade, né, que envolve esses temas que se encaixam dentro desse título maior chamado Emergências. Com relação ao que está na nova redação da NR35. O que a NR35 está fazendo, já fazia, né, o texto não é igual, ok? Então houve uma renovação nessa parte da NR35, mas continua exigindo que as organizações elas se preparem para poderem dar uma resposta a situações de emergência. Embora esse texto, né, o conteúdo desse campo, ele use essa palavra que é tão abrangente, que é emergências, mas quando começam ali especificamente os requisitos, né, para atender essas tais emergências, aí você percebe que o texto está sendo direcionado para o resgate. Porque é assim que começa. Começa falando, né, que as empresas precisam estar organizadas para emergências, inclusive remete à NR1, que tem um campo sobre isso, além do que está constando na NR1, que a empresa tem ali uma pequena lista, né, de tarefas a serem cumpridas nessa fase de avaliação, planejamento e organização para atendimento às emergências. Mas a gente percebe ali que está realmente direcionado para a parte do resgate. Algo também que eu percebi nesse texto, e aí tem algo de diferente nisso do que tinha antes, que é trabalhar com a previsibilidade. Isso está muito forte nesse texto. Então é exigir que as empresas antecipem, né, o que pode acontecer, aonde vai acontecer, que antecipem quais são os perigos que a operação de resgate pode envolver, inclusive ela exige que se faça uma análise de risco para essas operações. Exige que o tempo de resgate seja estimado. Ou seja, está muito forte isso, que ela trabalha com a previsibilidade. O problema é que na vida real, a vida não costuma colaborar. Não que o exercício, né, o exercício de você tentar antecipar os cenários mais prováveis de acidente, antecipar quais seriam as condições para a operação de resgate, antecipar os perigos que essa situação pode envolver, né? Antecipar todas as soluções para garantir um resgate seguro para todos os envolvidos, vítimas e resgatistas, né? E principalmente, né, rápido e eficiente. Esse exercício é uma coisa muito interessante. O problema, como eu falei, é que é isso. A vida costuma nos pregar peças. As coisas podem acontecer de forma muito diferente daquilo que foi antecipado. Então, bom, eu tenho muitas considerações para fazer a respeito desse campo. E eu acho que os problemas que o envolvem têm a ver com a falta de cultura no mercado de trabalho brasileiro com relação a isso. É fato que alguns assuntos eles são melhor trabalhados aqui no Brasil. Então, a prevenção e combate a incêndios, talvez, não é a minha área, mas talvez emergências químicas. Então você tem alguns temas, você vê que tem empresas ou profissionais especializados, né? Existe investimentos que são feitos com mais frequência, né, pelo mercado de trabalho, né? Mas aí você vai para situações, para rotinas mais específicas, por exemplo, resgate em espaços confinados, resgate em altura, aí a coisa fica precária. Aí você vê, generalizando, né, o mercado tem muito pouco conhecimento a respeito disso e o que é pior, pouco interesse. Por isso é razoável você pensar que hoje os conteúdos que são elaborados para as novas regulamentadoras nunca contemplam satisfatoriamente um campo como esse. Deixam muito a desejar.
né? Não contemplam a diversidade de situações que podem ser enfrentadas, né? Às vezes são vagos demais e às vezes específicos demais. É verdade. Às vezes tem alguma coisa que está sendo muito específica e fala, poxa vida, mas não está considerando a diversidade de situações que podem ser enfrentadas? Né? Não dá para colocar tal coisa como uma regra rígida, né? Porque ela não vai funcionar para todas as situações, para todas as circunstâncias, né? Então, de forma geral, né, o que a gente teve até hoje e continua tendo em termos de conteúdo, né, desses assuntos que se enquadram em emergências nas normas regulamentadoras, realmente deixa muito a desejar. Tá? Mas eu acho que a responsabilidade maior nem é das comissões tripartites, é mesmo do mercado, que conhece pouco e tem pouco interesse. Como eu falei, eu tenho muitas considerações, eu tenho muito o que compartilhar a respeito disso. E aí a decisão é o seguinte, assim que eu terminar a produção deste vídeo aqui, eu já começo a produzir um vídeo sobre emergências, que vai ter como base NR1, NR33 e este aqui que é NR35. Esse vídeo é uma coisa concreta, o patrocínio já está contratado, então assim, eu terminando a produção desse vídeo, disponibilizando esse vídeo no meu canal YouTube, eu já vou estar trabalhando nesse outro vídeo que vai abordar emergências. E eu aconselho que assista, porque este é mais um dos assuntos que o mercado leva com simplismo. Alguns profissionais do mercado, eles comemoraram o fato de que nessa nova redação da NR35 não há menção, não há sugestão sobre o uso dos serviços públicos de emergência. E eu acho que eu entendo por que eles comemoraram. Porque alguns profissionais, eles se incomodam com essa liberdade, com essa possibilidade de contar com serviços públicos de emergência numa ação que seja negligente por parte do empregador. É aquilo, né? Ele, em vez de fazer todos os investimentos necessários, ou seja, fazer sua lição de casa em termos de avaliação, planejamento, investimento em recursos materiais, equipamentos, investimento em capacitação, né, daqueles que vão atuar nas respostas a emergências, quer dizer, em vez de cumprir com as suas obrigações internas, ele delega para o poder público. Fala, os serviços públicos que deem atenção a isso. Se precisar, eu chamo o bombeiro. Né? Então, eu entendo, né, por que alguns profissionais comemoraram o fato dessa prerrogativa não estar evidente, né, no texto da nova NR35. Porém, temos que considerar algumas coisas. Primeiro, não está dizendo que não pode. Isso é apenas não é mencionado, não é sugerido, mas não está dizendo que não pode. Segunda consideração a ser feita, quantas empresas do território nacional, quantas empresas brasileiras são algo parecido com uma grande indústria química, petroquímica, farmacêutica ou qualquer outra gigante? Que são empresas com muitos recursos, podem se estruturar para dar uma resposta, né, a situações de emergência, né, que tem verbas, tem recursos e até mesmo justificativa, porque são empresas cuja atividade econômica, né, envolve um risco muito elevado. Então elas têm os recursos e a justificativa para fazer todos os investimentos necessários para dar uma boa resposta às situações de emergência. Mas quantas empresas, né, chegam perto de um perfil desse? Muito poucas. A grande maioria das empresas se constitui de pequenos negócios. São lojistas, né? São pequenos prestadores de serviços. Ou, em alguns casos, não tem nem justificativa, né, para fazer todos os investimentos. E essas empresas, inevitavelmente, elas vão contar com o poder público. Elas vão precisar contar com serviços públicos de emergência. Olha só, embora essa nova redação da NR35, né, ela vai fazer lá um monte de exigências com relação à avaliação, análise, planejamento, né, e organização da empresa para atender emergências, ela chega num campo ali que dá a entender que existe alguma liberdade. Tem ali um campo que vai dizer que, olha só a condicionante. Quando né, a equipe, né, que vai dar a resposta a emergências for interna, ou seja, pertencer à própria organização, à própria empresa, quando essa equipe for interna, aí cabe à organização determinar qual o conteúdo e carga horária
dos treinamentos de capacitação, considerando lá o cenário de acidente que ela preveu. Perceba isso? Então, peraí, quando for interna, então significa que existe uma liberdade, então, para as organizações de contar com essa infraestrutura externa ou terceirizar isso dentro da sua empresa. É isso. Eu espero que neste documento que vai ser elaborado e disponibilizado pelo Ministério do Trabalho, isso ajude a ficar mais claro, né? Quais seriam esses limites, então? Então, se existe essa possibilidade, né, da empresa, em vez de se organizar toda, como está neste campo da NR35, ela poder terceirizar ou contar com esse serviço externo, né? Quais seriam os limites disso? Eu acho que isso é importante. Tá? Com relação ao treinamento, essa liberdade para as organizações definirem qual vai ser o conteúdo e carga horária para os treinamentos que vão capacitar os profissionais que vão fazer esse atendimento, né, que vão dar essa resposta a emergências, o que eu posso dizer é o seguinte: essa nova NR35, ela é uma mãe para as organizações, né? Bom, essa liberdade por si só, eu vou repetir um comentário que eu já fiz sobre um outro tópico da NR35, da nova NR35, tá? A liberdade em si, dada para as empresas, para as organizações, ela não é ruim, né? Porque ela pode ser muito bem usada, né, para adequar qualquer tipo de investimento às necessidades e às realidades daquela organização. Então isso por si só não é ruim. Mas a gente tem que considerar que esse tema emergências, na verdade, como eu já falei, é um conjunto de assuntos, de temas complexos, né, mas que são tratados com simplismo no mercado de trabalho brasileiro. Então, o que a gente vai esperar dessa liberdade? O glossário, eu não vou fazer comentários aqui a respeito dele, mas assim, ele deu algumas contribuições importantes, né? Então, algumas definições que são apresentadas no glossário realmente ajudam a entender melhor os itens que estão no texto base. Eu acho que ele podia estar mais completo. Por exemplo, eu sinto falta no glossário da definição de termos que são usados, por exemplo, no campo emergência e salvamento. Né? Definir claro, né, o que a NR35 entende por emergência, o que ela entende por resgate, o que entende por salvamento. Quer dizer, eu acho que faltam algumas coisas aí. Mas é fato que essa versão do glossário, que veio com a nova NR35, deu suas contribuições importantes. O anexo 1 da NR35, que é um anexo que foi publicado 2 anos depois da primeira versão do texto base, isso foi em 2014, e que trata de uma atividade, de uma rotina muito especializada, que é o acesso por cordas. No mercado, como um apelido, o pessoal costuma chamar também de escalada industrial. Assim como também costumam chamar quem pratica esse tipo de atividade como escalador industrial. Mas a expressão técnica é acesso por cordas. E o profissional que pratica essas técnicas é chamado de profissional de acesso por cordas. Ela consiste, né, num conjunto de procedimentos, de técnicas que usam, não só, tá, mas principalmente, usam de cordas, de propósito eu estou usando o plural, usam de cordas para o acesso, ou seja, chegar até o local onde o trabalho precisa ser realizado, para posicionamento, ou seja, assumir uma posição em que seja possível realizar a tarefa e, ao mesmo tempo, garantir a segurança desse profissional contra o risco de queda. Essa atividade, ela já se consagrou aqui no Brasil. Foi um padrão que há muitos anos atrás se sentiu necessidade aqui no Brasil. Então, para atividades offshore, né, atividades além mar, né, já havia necessidade de usar das técnicas com cordas para determinadas tarefas, né, mas não tínhamos um padrão, algo que se pudesse usar para orientar, para fiscalizar a qualidade e a segurança do que estava sendo feito. E a Petrobras, então, resolveu adotar um padrão que existia na Europa, que é o IRATA.
Anos depois desse padrão ter chegado no Brasil, aí nós criamos as nossas versões de norma, com base na europeia, mas criamos as nossas versões de normas técnicas. Então temos 2 normas técnicas que regulam essa atividade. E em 2014 foi então inserido na NR35 esse anexo 1, que tornou obrigatório o atendimento desse padrão. Apesar desses anos todos, é perceptível que muita gente no mercado não entende. E uma das evidências disso é nós vemos hoje no mercado, nas redes sociais, por exemplo, o envolvimento do rapel, que é a técnica de tecido em corda, para trabalhadores não especializados. Então você tem a prática do rapel em cursos de NR35, ou mesmo no marketing, né? Então são empresas que, por exemplo, estão vendendo o curso de NR35 e aí colocam uma bela foto de um profissional de acesso por cordas pendurado numa situação impressionante. E realmente, visualmente, impressiona mesmo, né? Você tem fotos em que está lá o profissional pendurado a muitos metros de altura, né? Equipado, né? com todo um conjunto de equipamentos. Então, visualmente, é uma coisa impressionante, né? Mas eu costumo dizer, o acesso por cordas é trabalho em altura. Mas o trabalho em altura não é acesso por cordas. E não confundir as coisas. Ok? Então, quando envolve cordas, tá, já existe um padrão estabelecido pelo anexo 1 e pelas respectivas normas técnicas. Ok? Não cabe você colocar um trabalhador não especializado pendurado numa corda. Existem casos de exceção. Ok? Até existe. Por exemplo, alguns sistemas de abandono, né? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui. A via de regra é a utilização de cordas, né, para acesso, posicionamento, tá? E isso cabe a um profissional qualificado em acesso por cordas, seguindo as normas técnicas e o anexo 1 da NR35. Com relação, agora, à nova redação da NR35, que continua tendo lá o anexo 1 tratando do acesso por cordas, eu lendo não percebi nenhuma mudança aqui que valesse a pena destacar, ok? Então está muito parecido com o que já existia na NR35, na versão anterior da NR35. A única coisa que eu consegui lendo ali perceber é que havia uma mudança que não ocorreu, mas eu entendo que deveria ter ocorrido, que era a atualização da parte que trata da inspeção de equipamentos. Esse campo, no texto base, ele foi atualizado, né? Ele foi aprimorado, mas isso não aconteceu no anexo 1. Então, o que aconteceu é que você tem esse campo agora renovado no texto base e no anexo 1 continua tendo o padrão do antigo texto. Então, não sei se isso foi proposital, não sei se isso foi discutido, foi uma coisa que passou batida, né? Ninguém se deu conta de que atualizaram essa parte de inspeção de equipamentos no texto base e esqueceram de atualizar no anexo 1. O anexo 2 da NR35, que é o anexo que trata das ancoragens, dos sistemas de ancoragem. Esse anexo ele foi publicado em 2016, né? Foi inserido na NR35 no ano 2016, então a gente já tem aí de 6 para 7 anos de existência, né? E é mais um daqueles temas complexos, extremamente técnicos, né, que são, por muitas empresas, por muitos profissionais do mercado, é negligenciado, né? É tratado com simplismo, né? A palavra que eu usei tantas vezes aqui nesse vídeo, tá? Mas né, em que a simplificação dele acontece sem critérios, sem domínio de conhecimento. Olha só a importância que esse tema tem. Vamos só lembrar que qualquer sistema de retenção de quedas, né, independente desse sistema, ele tem que estar apoiado, ele tem que estar instalado sobre alguma superfície, tá certo? E essa superfície tem que ser capaz de suportar as forças envolvidas. Vamos lembrar também que as forças no sistema de retenção de quedas, elas são grandes. Olha só, dentro dos padrões atuais, dentro das regras de segurança, tá? A queda de uma única pessoa, de um sistema que tenha sido adequadamente projetado, instalado e utilizado, pode gerar sobre o corpo do usuário e o ponto de ancoragem até 600 kg de força, ou 6 kN. Mas, dependendo do sistema de ancoragem,
a reação de forças pode fazer com que esses 600 quilos iniciais cheguem até, por exemplo, um ponto de fixação com uma força de quase 3.000 quilos. É isso mesmo. É isso mesmo. Em alguns sistemas isso pode acontecer. Então entendem que os sistemas de ancoragem são projetos, são instalações que envolvem ciência, envolvem princípios de física e muita engenharia. Então há cálculos a serem feitos no projeto. Tá? Depois tem toda a parte de instalação e de inspeção para se certificar de que realmente aquele sistema ele é confiável e que ele vai funcionar no momento da retenção de uma queda. E olha só a importância, né, e o quanto esse assunto é técnico. Não é qualquer engenheiro que pode assumir a responsabilidade, por exemplo, por um projeto como esse. São só algumas especialidades de engenharia, né, que podem assumir a responsabilidade de projetar esse tipo de sistema. Muito bem, mas o que a gente tem no mercado é muita gente que se lançou comercialmente, profissionalmente, oferecendo a instalação de pontos de ancoragem, oferecendo a instalação de linhas de vida. Ao divulgarem os seus trabalhos nas redes sociais, tornam visível, né, que não dominam o conhecimento necessário para fazer isso. É um tipo de profissional que no mercado já ganhou apelido, que são os operadores de furadeira. Por que isso? O conhecimento deles não vai muito mais além do que operar uma furadeira, fazer um furo e colocar um chumbador. E aí dá para fazer muita besteira para quem realmente não tem a qualificação necessária para assumir uma responsabilidade como essa. Bom, com relação a isso, o que houve com essa nova versão da NR35? O anexo 2 não veio com grandes mudanças, mas a gente pode destacar uma. Na verdade, mais de uma. Eu ia falar uma porque elas se relacionam, tá? Primeiro, está um pouco mais elaborado o uso dos sistemas temporários de ancoragem. Então, o que é o sistema temporário de ancoragem? É aquele em que você vai, por exemplo, instalar provisoriamente num local, numa frente de trabalho, vai utilizá-lo enquanto o trabalho está sendo realizado, enquanto as tarefas estão sendo realizadas. Terminou o serviço, você desinstala e leva ele para a nova frente de trabalho. E considerando as ancoragens temporárias, a gente pode usar como exemplo as linhas de vida temporárias. E a recomendação é que essas linhas de vida elas sejam adquiridas no mercado como produtos de pré-engenharia. O que eu quero dizer com isso assim, o produto que você está adquirindo foi resultado de um projeto sobre responsabilidade de um engenheiro. Esse produto ele foi testado e ele vai ser fornecido para você com orientações de uso, mas principalmente as orientações sobre as limitações de uso. Então eu tenho lá um dispositivo de ancoragem, uma linha de vida temporária que é confiável, ótimo, mas na hora que eu for utilizá-la, eu preciso fixá-la em alguma superfície. Na verdade, se for uma linha de vida, eu vou precisar de mais de uma superfície para poder fixá-la. E a questão é, quem é que se responsabiliza pela confiabilidade dessa superfície? A princípio, cabe a um profissional legalmente habilitado ou um engenheiro que seja formado em determinado tipo de engenharia. Só que essa nova redação da NR35, no anexo 2, ela trouxe uma abertura. Essa abertura diz que um trabalhador que não é engenheiro, ele pode assumir a responsabilidade pela seleção desses pontos de ancoragem, onde o sistema temporário vai ser fixado, desde que ele tenha sido capacitado, né, e siga uma orientação para essa seleção determinada por um profissional legalmente habilitado. Então, vai ter um engenheiro envolvido sim, em que ele vai então criar um procedimento para esse tipo de seleção e o trabalhador precisa ser capacitado para saber seguir essas orientações. O que não tem na NR35 é que capacitação é essa, né? Então, como é que ele vai ser capacitado para isso? É um treinamento, né? Com que conteúdo, com que carga horária? Então, isso está em aberto. E sobre esse tema, eu tenho duas dicas importantes para oferecer. Primeiro é a existência de um manual sobre sistemas de ancoragem. É um material didático, ricamente ilustrado, que eu produzi e disponibilizei para o mercado industrial em março de 2022. Esse manual é de acesso livre e gratuito, está no meu site, usa o link que eu disponibilizei aqui embaixo, que vai te levar até o conjunto da minha obra, e o manual é o primeiro da página, o primeiro da lista.
A segunda dica, que tem relação com esse primeiro, porque por causa desse manual eu fui convidado em maio a fazer uma palestra sobre ancoragens num canal que pertence à Auditoria Fiscal do Trabalho de São Paulo. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para esse vídeo. Tá? Lá nesse canal tem muito material interessante, importante para quem atua na área de segurança do trabalho. Né? E o vídeo em questão é um em que o Gianfranco Pampalon, que é um ex-auditor fiscal do Ministério do Trabalho, ele fala sobre a gestão de riscos ocupacionais voltado para trabalho em altura, olha a importância. E na sequência eu falo sobre os sistemas de ancoragem. Tá? Vale a pena acessar e assistir a esse vídeo. Vale a pena assistir a palestra do Gianfranco e na sequência a minha. Ok? Anexo 3 da NR35, que é a grande novidade dessa nova versão da norma. O que eu quero fazer neste momento é chamar a atenção para dois itens que quando eu li pela primeira vez eu falei, eu não acredito que isso está aqui. Eu não acredito que vão dar esse tipo de tratamento ao uso de escadas. Eu vou ler esses dois tópicos e depois na sequência eu vou comentá-los. Então o primeiro deles é o item 4.1.3, que diz o seguinte: é dispensada a análise de risco e o sistema de proteção individual contra a queda quando da utilização de escada como meio de acesso para altura de até 5 metros, desde que em avaliação prévia não sejam identificados riscos adicionais de queda com diferença de nível. Então, esse é o primeiro nível. Olha só, está dizendo que ao usar escadas como meio de acesso para alturas, não está falando da altura da escada, hein? Está falando para acessar alturas de até 5 metros, está dispensada análise de risco ou qualquer sistema de proteção. Espera aí que ainda não terminou, vai ficar pior. Pera aí. O item 4.2.2 diz que, quando dispensada a análise de risco, em conformidade com o item 4.1.3 deste anexo, são dispensadas a capacitação e a autorização para trabalho em altura previstos no capítulo 35.4 da NR35, devendo ser transmitida ao trabalhador instrução básica de segurança de uso de escada de uso individual. Ou seja, ficou claro, né, que no uso de escadas, para acessar alturas até 5 metros, a NR35 está dispensada. Não tem análise de risco, não tem sistema de proteção, não tem autorização, não tem capacitação. Quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, eu não acredito, eu não estou entendendo. Quer dizer, depois de todo o conteúdo da NR35, né, desde lá dos primeiros campos, né, que é campo de aplicação, objetivo, em que você define ao que se propõe essa norma, quando você define, então, o que se caracteriza como trabalho em altura, depois de todos os requisitos que vão sendo impostos ao longo da norma, né, texto base, anexo 1, anexo 2, você chega no final e aí você encontra isso. Olha, para alturas de até 5 metros usando escadas, está dispensado todo o resto. Eu falei, meu Deus, não é possível. Bom, nós vamos analisar. Bom, primeiro, eu já vou comentar. Isto não veio do nada, ok? Isso, na verdade, foi inserido aí, tendo como base, né, normas estrangeiras, né? Ou seja, de outros países. Isso foi usado como referência. Não quer dizer que fizeram como os outros países fazem, né? Apenas a ideia foi aproveitada de prerrogativas que existem fora do Brasil. Então, a primeira, se nós formos fazer uma interpretação literal disso daí, olha só, porque no primeiro momento eu tinha entendido como escadas até 5 metros, mas relendo eu falei, não é isso que o texto diz. O texto não determina qual é o tamanho da escada. O texto determina que se você usar escadas para acessar alturas de até 5 metros, tá certo? A NR35 está dispensada. Mas tem uma coisa que restringe neste texto. Você está falando de escadas que são usadas meramente como acessos. Ou seja, você só usa a escada para chegar até o topo de algum lugar ou até o fundo de algum lugar. É isso.
Então vamos considerar que outros usos de escadas, como por exemplo, como usada por um pintor, como usada por um eletricista, em outras situações de trabalho, em que a escada ela não é um mero acesso, ela é uma plataforma de trabalho. Assim como um pintor usa a escada para chegar até o alto de uma parede e se posicionar para poder pintá-la, pintar aquele trecho, assim como, por exemplo, um eletricista, ele vai usar a escada não só para subir até onde ele vai fazer a instalação do equipamento ou a manutenção de um equipamento elétrico, né? Mas ele também vai usá-la como plataforma de trabalho, ele vai usá-la para se posicionar e executar a tarefa. Então, essas condições em que a escada normalmente é usada como não só acesso, mas como plataforma de trabalho, não entra neste item. Então, não vão ser contempladas por essa prerrogativa. E eu conversando com o auditor fiscal, ele falou mesmo que isso não tem dúvida. Tá? Então não tem assim dificuldade de interpretação. Escada somente para acesso é isso. Você usa a escada só para chegar ao topo de algum lugar, acessar o topo de algum lugar ou para chegar ao fundo do lugar. Ponto. Então, alguma limitação nós temos. Tá? Outra coisa, dispensa análise de risco, mas diz que tem que se fazer uma avaliação prévia. E a avaliação prévia, o que é essa avaliação prévia? Está descrito no glossário dessa nova redação da NR35. E no glossário, né, dessa nova redação, descreve, de forma resumida, né, a avaliação prévia como uma avaliação, assim como a análise de risco, que tem por objetivo identificar, antecipar problemas, né, naquele ambiente. Então, é uma análise feita no local de trabalho em que você está tentando antecipar problemas. Okay? Não necessariamente precisa ser registrada, se transformar em algo por escrito. Então, ela não tem a mesma formalidade de uma análise de risco. Mas o que nos importa nisso? Esse texto, então, está determinando que um gestor, um empregador que queira utilizar dessa prerrogativa, ele tem que fazer de caso pensado. Mesmo que ele não tenha registrado o resultado de uma análise, de uma avaliação, mas ele teve que fazer essa avaliação. Então, a decisão dele de usar essa prerrogativa é de caso pensado. E aí vamos dizer que o acidente acontece, com consequências graves ou até mesmo fatais. Ou seja, um trabalhador cai e morre. E aí eu vou abrir um parênteses, que eu acho que é muito importante, uma observação que é muito importante ser feita. Imaginando uma queda livre, tá? Sendo amparada por um piso de concreto. Que diferença faz se essa queda livre sobre um piso de concreto, ela vai acontecer de uma escada, de um andaime, da borda de uma laje ou do alto de um telhado? Que diferença faz? Eu respondo, nenhuma. Então, se é considerada que uma queda como essa é algo que tem que ser evitado da borda de uma laje, do alto de um telhado ou de um andaime, por que seria diferente de uma escada? Então, de novo, aí vamos voltar àquele raciocínio. O acidente acontece com consequências muito graves, né, ou fatais. O trabalhador caiu e morreu. Que resposta a organização, os gestores e a organização vão dar para esse tipo de acidente? Mas isso aí, ele morreu, mas isso está previsto. A NR35 dispensava. Pelo que eu saiba, no processo de investigação, análise do acidente e julgamento, né, para identificação de causas e responsáveis, isso não vai ter muito peso, não. Se é que vai ter algum. Porque a gente tem toda uma legislação trabalhista protegendo o trabalhador. Nós temos uma NR1, que determina que toda organização deve fazer um levantamento cuidadoso, detalhado, criterioso de todos os perigos e riscos que são identificáveis nas suas rotinas de trabalho. Conversando com um agente do Ministério Público Estadual, porque, vamos lá, aconteceu um acidente, principalmente um acidente fatal, né, que houve morte. Você tem o envolvimento da Polícia Civil e também do Ministério Público Estadual. E aí, conversando com um agente do Ministério Público Estadual, ele estava comentando mesmo que quando esse tipo de coisa acontece,
os advogados de defesa das organizações, é óbvio que eles vão buscar esse tipo de exceção criada nas normas. Sempre existe, né? Então vão buscar brechas ou itens que trazem exceção. Mas ele estava falando que normalmente, no resultado, né, no julgamento, isso tem pouco peso na avaliação ou numa decisão de um juiz. A situação, a análise é o seguinte: o acidente, ele podia ter sido evitado? Ou as consequências desse acidente, elas podiam ter sido minimizadas, né, com procedimentos, com sistemas de proteção? É essa a questão que vai ser feita, né? E se não havia nada disso, e o acidente aconteceu, o trabalhador morreu, como é que fica a responsabilidade dos gestores do empregador? Será que conseguem se livrar dessa responsabilidade porque tem esse item na NR35? Olha, mais uma vez, eu creio que isso tenha sido feito para desonerar as organizações de investimentos, de procedimentos, de responsabilidade, mas eu entendo como outro item que pode funcionar como um tiro no pé, ou seja, uma grande armadilha, né? Dá a falsa ideia de que então, nessas condições, a responsabilidade da organização está dispensada, né? O que certamente não vai acontecer. Se você chegou até aqui, eu te ofereço, primeiro, os parabéns. Em segundo, o meu sincero muito obrigado. Os parabéns porque você investiu tempo, né? E não foi pequeno, para poder se inteirar do que eu tinha para compartilhar, buscando aprender alguma coisa, né? E isso, acho que no mercado, principalmente considerando a realidade do nosso mercado de trabalho, isso tem muito valor. Então, meus parabéns. E o muito obrigado foi por você ter investido todo esse tempo para conhecer aquilo que eu tinha para compartilhar sobre esse tema, né? E eu, olha, de coração, com sinceridade, eu espero que esse tempo que você investiu na sua avaliação tenha valido a pena. Que as informações que eu pude compartilhar aqui realmente sejam úteis para a sua profissão, sua rotina de trabalho, para suas tomadas de decisão, ok? Bom, vale lembrar que a produção desse vídeo, ela foi possível por causa do investimento da MSA, que foi a patrocinadora. E eu recomendo, caso você não conheça ainda as linhas de produtos deles, que você use o link do site deles que eu coloquei aqui na descrição do vídeo para acessar e conhecer. Mesmo que você não precise de nada agora. É uma questão estratégica, né? Entra lá para se inteirar e saber que a hora que você precisar, tem onde buscar. Ok? Tá. E eu quero lembrar de que eu terminando a produção deste vídeo aqui, eu já começo a produção do próximo tema, que vai ser sobre emergências, com base na NR1, na NR33 e NR35, tá ok? Então, em breve, talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, ele já esteja disponível. Se você está assistindo esse vídeo no lançamento dele, na data de lançamento, aí espera aí mais alguns dias, umas 2 semanas mais ou menos, e você já vai ter esse novo tema disponível, tá ok? Então, até a próxima!